Boa noite, senhores. Hoje, Shur 18, Besiata de Ishmaia, Acreditar em Si Mesmo, parte 2. Kal Kadosh. Antes de nós conversarmos, é muito importante, eu gostaria de comentar alguns pontos. O primeiro ponto, Kal Kadosh. Baruch Hashem, depois do Shiur, eu vejo pessoas que ouviram o Shiur, amigos, alunos, e por isso eu faço questão de dizer o que eu vou dizer agora. Baruch Hashem, como nós falamos hoje, o Shiur 18. Então já ocorreram aqui sobre esse assunto 18, 17, mas o de hoje. Baruch Hashem, nós vimos muitos requisitos sobre esse assunto da tefilá de reza, onde nós destacamos a preparação da pessoa de saber o que é rezar, o que é tefilá, o que é reza. Mostramos a importância da tefilá, da reza, mostramos que tem regras e continuamos mostrando também, hoje também, as regras, como explicou o Rapinkos Alav Shalom, quem decretou essas regras foi Boreolam, Hashem, Bichvodo Beatzmo. Mas isso não pode ficar só na teoria, logicamente tem que se pôr na prática, vadai, certeza. Mas é kol hazman, é toda hora, ou seja, tá bom, constante, mas tem que ser de uma forma, até agora, nós falamos 17 shiurim, 18 shiurim, todos eles simultaneamente têm que estar na preparação da pessoa para rezar, tem que pôr na prática, quer dizer, então, logicamente, certeza que tem que se fazer uma hazará, tem que se recapitular. Baruch Hashem, os shiurim estão todos gravados na Hidabrut, Baruch Hashem, agora vale a pena, Bamash, olhar na Hidabrut, olhar todos os shiurim. Sim, primeiro vamos agradecer a eles, a equipe fantástica, sim, nosso querido amigo aqui, Yaakov e toda a equipe. Então é muito importante a pessoa achar lá todos os shiurim, todas as aulas e rever outra vez, estudar. Rabotai, nós falamos que seja quem for, Boreolam ouve a tefilá, ouve sua reza, ele atende tua tefilá. Mas o atender, ele é relativo no aspecto de dizer não sim. Às vezes o atender é o quê? Não. Boreolam, ele sabe o que é melhor para mim, melhor do que eu mesmo. E ele só faz coisa boa. Então, o não, já falamos sobre isso, ele está me atendendo dizendo não. Isso não me isenta eu pedir. Kavel Hashem ve Kavel Hashem. Você precisa rezar outra vez e pedir enquanto que for uma coisa positiva, que você entende que é positiva, e ainda você entende que vale a pena pedir. Moshe Rabbeinu, 515 vezes. Até aí Hashem falou não, e ele continua pedindo, até que Hashem falou chega. Nós vamos pedir, esperar se Hashem vai nos dizer chega. Se não fala chega, continua pedindo. E o resultado, sem dúvida, é Hashem que coloca, e ele é Tová, e ele é para o bem. É fácil falar, mas temos que pôr isso na prática. Então não se deve ficar revoltado e dizer, mas eu peço e não me atende. Não, te atende. E está dizendo por enquanto não. Continua rezando, Bezrat Hashem. Vamos ver, não sei o resultado. Mas Boreolam que traz, Hashem traz. Isso está claro, que isso não, às vezes o Yetzer Hara cutuca a pessoa. Por que eu falo isso? Porque nós falamos no shiur passado de Hashem Ishmor, pessoas, e eu vou começar o shiur de hoje, não são aptas nem a ouvir eles. São tão rechaim, certo? Fizeram tão mal para a humanidade, para Am Israel também, e Hashem ouve eles. E eu rezo tanto, Hashem não me ouve, que está errado. Hashem ouve eles e lógico que ouve você também. Você não pode passar pela cabeça, se uma pessoa trabalha dizendo que Hashem está comigo, Hashem me ouve, Hashem me atende. Mas isso é só estudando, fazendo Hazará, revendo. Pashut. Esse é um ponto.
Ficou claro? Concordam comigo? E a fé. Segundo ponto, vamos voltar agora no último shiur. Nós falamos, é importantíssimo acreditar em si mesmo. Você tem força. Kol echad ve'echad. Cada um de nós, sem dúvida. E Hashem ouve a tefilá. Só que, eu gostaria de frisar, que isso também serve como introdução nos exemplos que vão ser ditos também, que uma coisa é Hashem atender tua tefilá, mas isso não isenta as tuas obrigações que você tem em relação a Hashem, no cumprimento de Torah Mitzvot. Tá bom, a pessoa está cheia de pecados, ela precisa parar com esses pecados, ela precisa fazer tshuva, precisa se consertar, ter boas características, melhorar constantemente. Mas a tefilá é uma coisa que ele entende que ele precisa rezar para Hashem, pode ser atendido e também, certo? Tem que melhorar nos seus atos. Mesmo às vezes que ele foi atendido e não melhorou, tudo bem, não é que, já porque Hashem me atendeu, então eu não preciso melhorar. Não. Por exemplo, esses Reshaim, já vou trazer aqui um exemplo de um Rasha Merushá, entendeu? Vou trazer. E ele foi atendido, mas não por isso que ele não vai prestar contas com Hashem. Vai prestar contas. Não isenta a obrigação da pessoa. Isso é importante, quer dizer, vadai que quanto mais completo, mais tzadik, mais gadol com Hashem, no caminho de Hashem, está mais próximo de Hashem. E você tem que rezar, certeza, mas mesmo estando longe, também existe o rezar a tefilá. Mas você tem a obrigação de se aproximar a Hashem. Isso também é importante, quer dizer, não vai pensar que a tefilá, eu faço tefilá, Hashem me ouve e acabou o resto. Não preciso cumprir as mitzvot. Não. Certo? Mesmo que Hashem gosta de você. Ficou claro? Então vamos lá. Nós terminamos um exemplo, bomba, que traz o Rabbi Derman Shlita, que em nome do Tana de Eliyahu Perek Chaf, onde está escrito lá, Velo Gilgel HaKadosh Baruch Hu vevi et Haman laolam, Boreolam trouxe Haman HaRasha, história de Purim, contra Israel, ele queria lo aleno velo alechem, aniquilar o nosso povo. Haman HaRasha, pior. Ele veio, fala o Tana de Eliyahu, certo? Boreolam trouxe ele como recompensa, Bisharo shel Agag, shaya boche. Agag era Melech de Amalek. Pior que isso. E o Tana de Eliyahu fala que ele chorou perante Hashem quando ele estava preso e falou: Oi, Lishema Yovat Zari Leolam Minaolam. Oi, coitado de mim, vai se exterminar minha descendência, rezando para Hashem. E assim ele salvou a sua descendência. Em Shemam Vezichram, colocam todos os Sonei Israel, Hitler e todos, em Shemam. Como pode ser uma coisa dessa? Quem traz isso? Eliyahu Navi, Tana de Eliyahu. Então fala o Rabbi Derman, Halot Varim Kal Vachomer. Esse Rasha, Zera Amalek, descendente de Amalek, certo? Senuim lifnei Boreolam. Boreolam odeia Amalek. Não vale, agora não vou entrar nisso, mas Hashem odeia. Sim? Velot. Agag, o Melech, certo? Ele já era pena de morte, que Shaul tinha que matar ele, Shmuel Anavi matou ele depois. E que kavaná ele fez para Hashem na sua reza? É por falta de opção, Mechoseronim, não tinha opção. Talvez ele rezou para outros, ninguém atendeu. Rezou para Hashem. Isso ele, e olha o resultado. Nós, descendente de Abraão, Isaac e Yaakov, Ma'aminim, bene Ma'aminim, que acreditamos e temos fé em Boreolam, Bichvodov, Ishtabach Shemo, e nós como princípio Lechatchila rezamos para ele, não vai nos atender? Certeza que sim. Certeza que sim. Mas, eu gostaria de citar aqui, mas será que a gente falou só o tzadikim, gedolim, só quem é grande, ele que reza para Hashem, e eu que tristemente tenho deslizes, tropeços. Será que Hashem, eu posso rezar? Ou Yetzirah fala quem é você, ou tua boca, ou
os teus caminhos, que moral você tem, você acha que Hashem quer ouvir tua reza, você tem moral de pedir perante ele, você não tem vergonha de ficar na frente dele? Morai verabotai. Eu vou trazer aqui um Hidush Atzum, uma novidade aqui bonita, linda, mas vamos lá, Bezrat Hashem, construí-la. Eu tenho aqui o livro, o irmão Zohila, que ele traz em nome do livro Kiyatai Madi, e esse livro Kiyatai Madi traz em nome do livro Torat Avot. Certo? Em que nós temos um equívoco, também foi citado isso no shiur passado, que nós pensamos, Choshim Sheikar Tfilah, que o principal da reza foi dada para pessoas justas, grandes, Gedolim, pessoas tzadikim. Mas eu, Adam Pashut, eu uma pessoa simples, e ainda mais que eu tropeço e tristemente deslizo, será que a tefilá, a reza também foi presenteada para mim? Então ele fala, não vamos pensar isso, porque David Amelech falou que Karov Hashem lechol koreav, lechol Hashem kreu be'emet. David Amelech falou no Teilim, nos Salmos, que Karov Hashem lechol koreav, Boreolam está próximo de todo, não distinguiu aqui. Lechol koreav, de todo aquele que chama Hashem kreu be'emet, aquele que chama Hashem de verdade, mas não falou só tzadikim, não, que Karov Hashem lechol koreav. Hashem está próximo de todos que chamam ele. Não importa, agora nós vamos falar do nível que a pessoa se encontra. Outra vez, mas não justifica, como eu falei na introdução. Tem que melhorar de nível, tá? Mas agora a gente está rezando. Agora tem a tefilá de Shachrit, Mincha, Arvit. Ou eu quero rezar para Hashem, eu quero falar Teilim. Mas eu tenho esse nível, vale a pena ou vale? A gente vai estudar agora. Então não é para ter esse equívoco, sim, Boreolam está próximo de quem chama ele, de verdade. Gam ovrei averot hamurot, até mesmo pessoas que lo alenu lechem transgridem pecados gravíssimos. Nem quero dar exemplos, cada um imagina os gravíssimos. A pergunta é, qual é a explicação disso, realmente? Entender que Hashem ouve um tzadik, um gadol, uma pessoa que se cuida, ceder. Está próximo, está na casa dele, no castelo de Hashem. Mas eu estou tão longe, ou essas pessoas, como o Rav falou aqui, Ovrei Averot Hamurot, mas também existe ele, Hashem ouvir a tefilá deles. Qual é a explicação que você falou que sim, também ouve, não importa o nível? Então, o Rav aqui, nesse livro aqui, que a Tay Madi, ele começa a analisar. Então, vamos tentar entender a explicação. Então ele cita um exemplo também como pergunta e Bezrat Hashem depois ele fecha. Ele diz, Sheila Nosefet. Além de nós entendermos a explicação, a gente encontra no Midrash que depois da quarta praga, Kinim, que foi, Hashem mandou 10 pragas para Paró e os egípcios. Então quando chegou para Paró, deu Kinim, deu o piolho. Diz o Midrash que depois disso parou Ratzá, olhem só, Leitpalel el Hashem, próprio parou, não quis nem pedir para Moshe Rabbeinu e Aaron, peçam para parar, ele próprio quis rezar para Hashem, parou a Ratzá Leitpalel el Hashem, que não traga mais pragas. Então diz aqui o Midrash, que esse era o propósito dele, acordar cedo e ir fora do Egito até o Yeor, tipo se afastar dos lugares onde tinha idolatria e impureza. O próprio Paró, ele queria ir longe para rezar para Hashem, para pedir para parar. Só que, traz o Midrash, só que Boreolam, Hashem falou para Moshe, Ashkem baboker, veitiatzev lifnei Paró, acorda cedo Moshe e vai até lá para Paró, veititrebo al makaba, e avisa ele da próxima praga que vai vir, antes de ele ter chance de rezar para mim. Assim traz o Midrash. Ribono shel olam. Parou a Rashá, sim? Ele fazia sofrer o nosso povo, ele ainda ousava rezar para Hashem, e a maior pergunta qual é? Qual era a chance de ele ser ouvido? Caniré, esse próprio Hashem falou para Moshe, vai lá porque eu não quero que ele reza para mim. Norá, talvez sim. Hashem está dizendo que eu vou ter que ouvir ele. Estão vindo aqui, que loucura.
E eu anotei, um exemplo que também as pessoas questionam, uma coisa parecida é Moshe com Korach ve'adato. O que Korach queria fazer com Moshe? Questionou a liderança de Moshe de Aaron. Questionou e veio de Hashem. Falou que tinha que ser Moshe o líder, Aaron a Cohen, tinha que ser o Cohen Gadol. E Korach questionou tudo. Korach ve'adato, símbolo da discussão, da machloket. Que você não está indo contra Moshe, está indo contra quem? Contra Hashem. De repente a gente vê o duelo que Moshe ofereceu através, por ordem divina de Hashem, que Aaron a Cohen e os 250 Sanedrim vão cada um pegar seu, como chama Ketoret? Incenso. Vão queimar e vão ver quem vai ser aceito. Certo? Moshe Rabbeinu lá faz uma tefilá para Hashem. Al tefen el minchatam. Hashem não aceita o Ketoret de incenso deles. Não estou entendendo. Que tefilá é essa? Moshe Rabbeinu, eu no lugar de Moshe, Hashem me mandou propor isso. Cabe eu rezar, Hashem, por favor, não ouve a tefilá deles? Não ouve a reza deles? Que é isso? Se Moshe Rabbeinu fez tefilá, é porque tinha uma chance de Hashem ouvir a tefilá deles, que está indo contra quem? Contra Hashem. Como fala em hebraico, é normal? Não é normal. Olha, que é isso? Então, temos que entender isso aqui. Estão me acompanhando as perguntas? Aí ele traz o Rav aqui, o Midrash também, Sagar Alema Midbar, a Israel se encontrou perante o Yam Suf. Como se chamaram o Yam Suf? Mar de Juncos. Tá bom. O Yam Suf, e tinha os egípcios, o Yam Suf, Am Israel, traz o Midrash, Talu Enem, Alav Sheva Shamayim Vetzaku. Aí começaram a rezar para Hashem, como a gente falou no shiur passado. Só que o Midrash traz, por que Hashem fez isso? Porque queria ouvir a tefilá deles. No Egito, eles rezavam, porque estavam tzoakim vetolim para Hashem, estavam sofrendo, olhavam para Shamayim, para Hashem, faziam tefilá. Depois, pararam dessa forma. Saíram do Egito. Veio a Kadosh Baruch Hu e falou, eu quero ouvir outra vez a tefilá de vocês. E aí, a Boreolam provocou isso aqui. E aí eles começaram a rezar outra vez. Aí diz o Midrash, que Boreolam diz, agora eu estou ouvindo a voz de vocês, Ashmiini et kolech. Eu queria ouvir o que? A voz de vocês. Fala o Midrash, Ashmiini kol enomer, el ashmiini et kolech, oto akol shekvar shamati bemitzrayim. Eu queria ouvir, não voz de reza, eu quero ouvir a mesma voz profunda do coração que vocês rezavam lá no Egito. Analisa aqui o Rav, que voz era essa? Rabotai, mesmo nessa ocasião, ou quando saiu do Egito, a Israel era o quê? Estava em 49 Sharei Tumah, níveis de impureza. Esses fazem idolatria, esses fazem idolatria. Por isso que o mar não queria abrir. Então a Kadosh Baruch Hu queria essa reza, tipo, eles iam ser ouvidos? Foram, mas como assim? Olha o nível, 49, e se ficavam mais um nível 50, não iam sair mais. Tem muitas perguntas, mas entre parênteses, então, acho que a gente não se encontra 49, então alguém pode dizer, Hashem não me ouve? Vadai, Hashem me ouve quem tem 49 e quem não está. Voltando. Morai Verabotai, segurem, aparte um cinto, porque aqui vem uma bomba. Preste atenção. O Rav tenta responder aqui com outro episódio que é de Menashe Melech Yehuda. Menashe Melech Yehuda, Menashe era rei de Yehuda. Olhem só o que está escrito aqui, tudo no Midrash, também está escrito isso no Tanakh. He'emit Tselem Ba'echal. Ele colocou uma estátua
no templo sagrado. Harak et Sabo assassinou seu avô Yeshaya Navi. Pouco. Vetzivá ordenou, Shekol mi shelomet Torah yeharek becherev. Todo aquele que estuda a Torá, pena de morte. Achemilet Yerushalayim dam. Até que Jerusalém estava cheio de sangue. Qual foi o final do Melech Menashe? Traz um Midrash Rut Rabah Hevav, que o Melech Babel pegou ele, tafasoto, colocou ele, conseguiu dominá-lo, colocou ele num betorcir dentro de uma panelona. Talvez colocou alguns tomates, alguma cebola, alguma coisa. Colocou ele lá com água e ligou o fogo. Veidlik tartavesh. Lógico, o negócio depois começou a esquentar. Então traz ao Midrash que o Melech Menashe, ele chamou todas as idolatrias que ele conhecia, Sheba Olam, que salvem ele. Ele viu que não adiantou nada. Aí, Zahur Haiti, eu lembro que meu pai, Melchizkiah Melech Tzadik, Rabba me ensinou um pasuk. Muita coisa, mas lembrou de um pasuk, de um versículo, lá em Parashat Vaetchanan. Batzalecha umatzecha kol haderim haele be'acharit hayamim. Se você vai te doer, você vai estar numa situação difícil. Veshavtad Hashem Elokecha. Você vai voltar, vai fazer tchuvá para Hashem. Veshamata bekolo. Vai ouvir os caminhos de Hashem, fazer tchuvá. Que é Rahum Hashem Elokecha. Já como o Boreolam é piedoso, lo yarpecha velo yashchitecha. Ele não vai te largar e não vai te castigar. Faz tchuvá, Hashem vai te atender. Vem quem, deduziu ele, lembrou, ele está queimando lá a panela, ele demorou, vem quem, eu vou chamar Hashem. Se ele me atender, tov, ótimo. Veim lo, se não, afani omer, kol alpin shavin. O que ele quiser, eu vou dizer que a Kadosh Baruch Hu é igual, lo alenu a avodot zarot, que eu me dirigi a elas. Outra vez, o que nós iríamos fazer? Veneno, vai. Hã? Queima. Agora? Ai, mas eu vou te falar, talvez porque a gente vai falar isso, não é assim, Boreolam, vamos ver. Beotasha, nesse instante, os anjos fecharam as janelas do céu. Não vai ser atendido. Amru lefanav, Hashem, essa pessoa que colocou estátua no templo, mencionou tudo isso que eu falei. Você vai aceitar a tefilá e a tchuvá dessa pessoa? Boreolam falou, se eu não vou aceitar ele, eu estou fechando a porta de toda pessoa que quer fazer tchuvá. O que Boreolam fez? Cavou um caminho, um túnel debaixo do trono divino para aceitar a tchuvá e Baruch Hashem, Melech Menashe, ele se salvou e fez tchuvá. Pergunta aqui, o Rav questiona o seguinte, vamos... Como ele saiu da panela? Não, isso depois do Midrash, depois é outra aula. Bom, se salvou. Se salvou. Bom, Morai Verabotai. Não, mas a questão aqui é o seguinte, vamos entender, não era qualquer um, Melech Menashe não era qualquer um. Qual foi a comparação? Não dá para entender a comparação, o argumento dele. Você quer chamar Hashem, chama. Mas qual foi a tua comparação? Em ser igual aos outros deuses? O que você quer ainda provocar? Será que foi uma provocação? Foi uma provocação? Eu expliquei para vocês como provocação. Mas vamos ver, será que é isso? Porque mesmo está numa hora de aperto, não é uma hora de provocação. Então o que ele quis aqui comparar? E Bemet, que comparação é essa? Você chamou os outros deuses, as outras idolatrias, não te atenderam porque nunca te atenderam. Então não serve. Ele fala, agora eles não vêm te ajudar, significa que eles não servem. Mas a Kadosh Baruch Hu, quer dizer, eles
Eles não servem, você era chegado a eles. Chamou, não então não servem. Mas Boreolam tem um motivo a princípio porque não quer te atender. Então não vem comparar. Você provocou Hashem toda a tua vida, olha o que você fez. Você causou Agman Nefesh bemidah shelo nitiyah letaer. Agora Hashem vai te ajudar? Então não compara. Por isso que Hashem não vem te ajudar. Está errado a tua comparação. Entenderam a questão aqui? Olhem que o Rav Shimshon Pinko Zatzal traz aqui. Besiata Ishmael, eu peço para o Boreolam, me ajuda a passar. Kal Kadosh. Davar Gadol, falou Melech Menashe. Qual foi o argumento do Melech Menashe? Eu vou ler as palavras e depois eu vou explicar. Shimen mekablim et tshuvato, Melech Menashe diz assim, se você não vai aceitar minha tshuva, é porque Sheberov avonotav, por causa dos grandes pecados que eu fiz, Kvar avar et gevul arachamim. Ou seja, se você não vai aceitar meu perdão, é porque, lógico, é porque tantos pecados que eu fiz, que eu passei o limite da misericórdia. Le fiz, então, se eu passei o limite da misericórdia, o que sai? Que a misericórdia dos céus de Hashem tem limite. Vem cá, se é assim, qual a diferença a Hashem, você e das outras idolatrias? Que elas são limitadas. Me explico. Toda a singularidade, gostou dessa? De Hashem qual é? Eterno, infinito. Tudo que Hashem é infinito. Shegam lerachamim velahassadim en sof. Misericórdia de Boreolam não tem fim. Então, Boreolam, você é o infinito, é o eterno. Então, para me aceitar minha tshuva, tem que me aceitar. Seja o nível que eu passei, fiz. Porque se você me coloca um limite de transgressão, você é limitado, lo aleno. Então você é igual aos outros deuses. Quanto vale isso? Hã? Impressionante, não é? Não vale a pena nascer para ouvir isso? Olha que argumento, ainda mais Chodesh Elul, agora Rosh Hashanah. Que argumento! Bomba isso aqui, entendeu? Quer dizer, você tem que me aceitar. Não provocando. Você não é igual aos outros. Isso que ele quis falar. Se você tem limite, então você é igual aos outros. Isso em relação a tshuva. Agora, nós questionamos em relação a tefilá. O que você quer trazer isso em relação a reza? Nós questionamos o quê? Falamos exemplos de Paró. Antes, Melech Amalek, Korah, o Am Yisrael em 49, leva de 49 níveis de Tumá. Então o Rav quer usar esse mesmo raciocínio aqui. O que nós falamos? Entender de uma pessoa que ela é tzadik, que ela é justa, que ela é boa, que a Hashem atende a tefilá, beseder, dá para entender. Ela está próximo, ela é justa. Mas uma pessoa que tem os níveis terríveis espirituais, pecador, olhou de amar, a Hashem vai aceitar a tefilá? Então fala aqui o Rav, se você vai colocar limite em aceitar ou não aceitar, então lo aleno não é. Eu vou ler as palavras. Se Boreolam vai fazer diferença, verá que Mishum Shavar Averá Shelema, não Yachol Levakesh, Nimtza Kadosh Baruch Hu Kavi Yachol, Mukval, está colocando limite em Boreolam. Que sai? Chega Madame lo aleno que se houver haverá 1000, certo? 1000 averot, lo aleno. לא משתנה אליו היחד מאת האינסוף של הקדוש ברוך הוא, בעולם לא מודע, הוא infinito em relação a essa pessoa, אלא כל רחמים וחסדים. Boreolam, ele é o misericordioso infinito. Aceita a tefilá de Korah, Moshe Rabbeinu sabia isso. Hashem sabia, se parou a rezar, eu sou infinito, é a regra da tefilá. É a regra da reza. Se parou vai rezar, o Melech Amalek rezou. É regra.
Ele está pedindo misericórdia. Bomba isso aqui. Impressionante. Você não sabe quantas vezes eu li isso. Kal Kadosh, e realmente ele traz aqui em nome do Baal Yesod HaAvodah. Quem traz isso, o Tzadik Rabi Yehuda Lev, em nome do Baal Yesod HaAvodah, falou assim: Yehudi tzarich leavi sherachamei Hashem merubim yoter min hagassut shelo. O Yehudi precisa entender que a misericórdia de Hashem é maior do que, tristemente, o orgulho da pessoa, porque o erro do orgulho da pessoa tem limite das besteiras que faz. Mas a misericórdia de Hashem, bli shiur, não tem medida. Boreolam é infinito, é eterno. Kal Kadosh, o que a gente pode pegar aqui é o seguinte. Ele traz aqui também o nome do Rav David Moshe Michorkov, que falou na noite de Rosh Hashanah, o último da sua vida, Kadosh Baruch Hu El Malei Rachamim, é cheio de misericórdia. Nem se compara em Madame Nichshal Chas Veshalom, uma pessoa tropeça e uma haverá, ela anulada no mar de misericórdia de Kadosh Baruch Hu. Mas isso não isenta. Aí eu vou fazer tchuvá, por isso que eu dei essa introdução do shiur. Tá? Agora, vamos pegar aqui, eu peguei aqui, que realmente não é mágica. Vocês podem ver todos esses exemplos que eu falei, mesmo essas pessoas que Hashem odeia elas, ou estão indo contra Hashem, elas usaram uma estratégia que é correta. E a gente tem que aprender, porque a gente está estudando. Eu vou trazer isso numa sihá, num shiur que foi dado pelo Rav Yehuda Ade Shlita, que Hashem dê refuah shelema e arichut yamim para ele. Ele traz aqui, realmente, eu anotei os 2 pontos que ele traz, que é o seguinte. Etzemakara, o reconhecimento, já vou traduzir. O reconhecimento, você reconhecer na hora da tua tefilá, na hora de aperto, mesmo em situações difíceis, que eu tenho que me guiar, eu tenho que rezar Elav Yitbarach para Hashem, quer dizer, eu reconheço isso, que nessa situação eu tenho que me guiar, olhar para Hashem. Haemunazo, essa fé e esse reconhecimento de Hashem Yitbarach, Hua Ketovet, é o endereço, Lishmor Mikol HaMetzikim, me cuidar, me salvar de tudo que pode me prejudicar. Zosiba Mitzad Atzma, Shatifilat Titkabel. Esse é o motivo da reza ser aceita. Todos esses reconheceram e se viraram para Hashem. Outro ponto, também ele traz, quando a pessoa está numa desgraça, coisa amarga, a tefilá dele sai como? Do fundo do coração. Já que sai do fundo das profundezas, a tefilá verdadeira, seja o maior rachá, merushá e machshemo vezechro, mas se ele cumpre esses 2 pontos, vimos que Hashem atende. Bomba! Kal Kadosh, por isso, é um presente que Hashem nos presenteou, mas ele não vai tirar o nosso livre-arbítrio, temos que saber usá-lo. Então a sabedoria é da pessoa saber usá-la, usar para o bem. Se conta em Novardo com uma história interessante, não sei se é verdade ou não, mas se contava, o importante é o legado. Que uma vez o Shamash, quem cuidava da sinagoga, ele chegou para limpar a sinagoga. E ele encontrou lá dentro o Ganava Mefursab Shelair, o ladrão que todo mundo conhecia, lá na sinagoga sozinho. E ele diz, ele não me viu, eu vou me esconder. Se escondi embaixo da mesa, quero ver o que ele vai aprontar aqui. Se ele for roubar, vou pegar ele no flagra. Então o Shamash se escondeu, lá se escondeu, certo? Vamos ver o que ele vai fazer. De repente ele vê o ladrão que abre lá o Aron HaKodesh, ele abre lá então o Sefer Torah, começa a rezar para Hashem e diz o seguinte. Ele estava chorando. O Shamash não conseguia ouvir direito, falou, coitado, talvez ele tenha um sofrimento, alguma pessoa doente, né, na casa dele, não sei. Ele precisa rezar, chorando, foi se aproximando mais. Aí ele ouviu que o ladrão estava chorando
pedindo assim, Ana Hashem, por favor Hashem, Teli Ruach HaKodesh, me dá a inspiração divina que eu saiba o futuro. Quer dizer, ele viu que não tem ninguém doente, não tem nenhum problema, nada. Você está pedindo para Hashem ter Ruach HaKodesh? Aí o Shamash pensou que esse cara, ladrão, ele já estudou a Breiter Pinchas Ben Yair, que Torá, Zehirut, Zerizul, Nekiut, Perishut, Tará, até ele está pedindo Ruach HaKodesh? Que nível ele está? Ele já está pedindo saber o futuro? Então ele falou, bom, eu vou criar coragem, eu vou chegar a perguntar para ele, porque Caniré, se ele está rezando, não vai me fazer mal. Então o Shamash se aproximou, falou para ele, ó, escuta aqui, eu ouvi tua tefilá, eu ouvi tua reza. Veneno, o que você está pedindo Ruach HaKodesh? Você está pedindo saber o futuro. Aí o ladrão falou, você não está entendendo? Você sabe que minha profissão, eu passo perigo de vida, eu entro nos apartamentos, só que é um risco que eu tenho na minha vida, mas muitas vezes eu imagino aquele fulano rico, sim, eu tento invadir a casa dele, mas no final das contas eu não encontro nada, mas o que me levou a entrar na casa dele, porque eu vi que ele era rico. Mas por outro lado, às vezes, uma pessoa muito simples, pobre, vai na casa dele, tem muito dinheiro, então para mim não correr risco, eu peço para Kadosh Baruch Hu que saber o futuro. Essa é uma história, mas a gente está vendo aqui que esse ladrão, ele está rezando para ter o Ruach HaKodesh, e se Borei Olam iria atender ele? Ele está usando essa tefilá para onde? Para o lado negativo, você tem teu livre-arbítrio. Isso que fala o Rav Tzchak Zilberstein Shlita, Menatzelim, você tem que saber usar essa força, esse presente de Hashem, para o caminho correto de tefilá. Korach iria rezar. Parou, iria rezar. Para que lado? Negativo. E o outro nem se fala, Amalek Aman, nem se fala, mas rezou. Isso também tem esse poder de rezar, usa ele para o lado positivo. Uma história aqui linda. Quem traz essa história é uma Agadá, que a gente citou ela um shiur passado, que é a seguinte história. Agadá Hishukei Hemed, ele traz em nome do Rav Shach Zatzal. Olha que o Rav Shach costumava dizer o seguinte: se uma pessoa acredita bemet no seu coração, de uma forma íntegra, Shatfilah Shelanu, que a nossa reza realmente mexe lá em cima, nós iríamos chegar na Tfilah alegre, com força. E não só isso, iríamos ser atendidos. Sentir, pelo menos, tá? Aí essa Agadá Hishukei Hemed, ele traz uma história verdadeira, que quem contou essa história é o Dr. Menachem Chaim Breiter. Ele era vice-diretor do Hospital Mané Yeshua. De um Yehudi, de determinada idade, ele chegou no hospital passando muito mal, com muitos problemas de saúde e tal. E os doutores fizeram de tudo, tal, mas tristemente cada vez ia piorando. Ele tinha um filho, essa pessoa era idosa, tinha um filho que sempre acompanhava, até que chegou para os doutores, falaram, tem mais o que fazer? Os doutores falaram, olha, não tem mais o que fazer. Tá? Beceda. Então, ele decidiu, esse filho era uma pessoa conhecida, que ele era Yoshev Rosh, ele era líder de uma instituição de Baalei Teshuvah, de pessoas que se aproximam ao caminho de Hashem. E ele tinha um encontro com eles no Kotel. Ele falou, bom, eu tenho um encontro no Kotel com essa turma, então vou aproveitar, vou no Kotel rezar para o meu pai, para sair desse problema. Ele foi até o Kotel, reuniu toda essa turma. Rabotai, a maioria dessa turma eram pessoas que não cumpriam Torah Mitzvot. Não cumpriam. Não cumpridores. Ele chegou a reunir essa turma, umas 100 pessoas. Eu posso, antes de a gente chegar lá na parede do Kotel, eu, no Muro das Lamentações, chegar e dizer, eu quero falar com vocês 2 minutos, por favor, se aproximem. Chorando, pediu a eles o seguinte: agora nós vamos chegar ao Kotel, por favor, falem o Perek Shira Ma'alot Mamakim Keraticha Hashem. E aí ele contou a situação do pai. Baruch Hashem, diz a história, que esses 100 rapazes, a maioria não compreendem nada.
chegaram ao Kotel, fizeram tefilá, conta a história que realmente de uma hora para outra o pai começou a melhorar, até que realmente depois de um tempo saiu do hospital. Legado traz a Agadá, essa história, que o quê? Eram Yehudim Pshutim, esses jovens eram judeus simples, nem cumpriam Torah Mitzvot. Mas por quê? Pelo que nós estamos estudando, ele conclui, Sheminastam, eles acreditaram da força da tefilá. E se eles acreditaram na força da tefilá, até mesmo um Yehudi simples, se a tefilá sai do coração, é atendido. Eles têm a obrigação de voltar para Hashem? Tem! Mas agora estamos rezando. Foram atendidos? Foram. Se viu isso bem nítido. Gostaria já de ir concluindo com uma história do Rav Shvadron Zecher Livracha. Rav Shvadron, conhecido, uma pessoa no Sefer Leagit, que traz essa história, aconteceu faz muitos anos atrás. Ele se encontrava na Inglaterra e naqueles dias, Lo Aleinu Velo Alechem, aconteceram muitas desgraças em Eretz Israel. Era uma época muito triste para Israel, principalmente Yehudim de Eretz Israel. O Rav Arashi, o Rav-chefe da Inglaterra, ele decretou um dia de reza num determinado lugar, e sabiam que estava o Rav Shvadron, conhecido pelas suas palestras, prédicas e tudo. Então não tem melhor do que apresentar para a comunidade no dia de reza. Kal Kadosh me acompanha, a história aqui interessantíssima. O Rav Shvadron conta que ele estava naquela cidade, então ele perguntou para o Rav do lugar quantos Yehudim moram, e falou entre 25 mil Yehudim. Só que tristemente, talvez nem 100 são cumpridores do Shabat. Ele levou um choque, o Rav. Porque como pode ser? De 25 mil, nem 100 cumprem Shabat? Chocou ele. Bom, aí ele chegou o dia, a hora de ele falar. Se reuniram na sinagoga 800 pessoas. Aí o Rav passou pela cabeça dele e falou, Behemet, ele tinha um grande problema, ele falou. Bom, desses 800, 100, talvez 100 são Shomrei Shabbat, são que cuidam o Shabbat. Agora, que língua? Me convidaram para falar. Vou falar Yiddish. Quem vai entender? Na situação, ele viu que tinha muitos que não entendiam Yiddish. Ele falou, Ivrit, lo yadati azetev. Ivrit, Rav Shvadron lhe dizia que na época, quando ele era jovem, não sabia muito bem o Ivrit. Anglit, vadailo, inglês não. Então, o que eu falo? Imagine, Rabotai, 800 pessoas querendo te ouvir. O que eu falo? Então ele decidiu falar, Ledaber visfat alev. O que é Sfat alev? Língua do coração. Bom, Kal Kadosh, ele levantou, ele traz aqui, Mimela e Miyodea, Ech Ledaber, Edrosh Kemo Rabben Zion Yadler Zatzal, a Magida Yerushalmi. Então, o que ele fez? Ele levantou lá no palco, vestiu um talit e se cobriu com um talit, tipo. E começou a primeira reza de um Perek de Teilim, Tefilá le'anich yatov lifnei Hashem mishpoch sicho. É a reza de um pobre que se cobre, ele pegou o talit, se cobriu, perante Hashem, despejando sua reza. Aí ele perguntou, está escrito no Teilim, Tefilá le'anich yatov, que o ani ele se cobre. O que é isso? Se cobrir. Qual é a explicação de se cobrir? Por quê? No quê? Kal Kadosh. Olha o exemplo que o Rav trouxe aqui, o Rav Shvadron, falando para o público. Falou, vamos pegar um exemplo de uma pessoa tristemente que se vendeu pelo vício de beber. Bêbado total, shikor. E ele bebia. Só que ele trabalhava, precisava trabalhar, sustentar sua casa, sua esposa, suas crianças. Ele trabalhava no campo. Ele lucrava no campo e à noite ele pegava o dinheiro e voltava. Só que
Tristemente, no caminho para sua casa, passava por um bar. E a tentação era muito grande. O cheiro do vinho, da vodka, do conhaque. Então ele, Rabotai, bebia. Bebia e ficava sem um centavo. E tão bêbado, né? Dormiu, depois de 3, 4 horas, acordava, mexia nos bolsos, não tinha nada. Falou, vou voltar para minha casa. Minha esposa, meus filhos, estão morrendo de fome. O que eu faço? Tov yesh li abashir. Ele lembrou que tem um pai rico. Provavelmente eu vou até ele, vou bater na porta dele, ele vai me ajudar, vai me dar o dinheiro. Ele foi até o pai, abateu-lhe kesef, pai, me dá dinheiro, e o pai deu. Ele estava super contente, voltou até a casa dele e deu o dinheiro para a esposa e os filhos. Bom, no dia seguinte, Rabotai, ele tinha um pouco de inteligência, falou, ele foi trabalhar, só que falou, dessa vez eu não vou passar pelo mesmo caminho, eu vou dar a volta para não cair na tentação. Ele deu a volta, só que infelizmente para ele também tinha um bar lá. Então ele caiu outra vez no mesmo problema, a mesma história. Mas ele falou, acordou, não tenho dinheiro, vou morrer de fome, não, eu vou para o meu pai que vai me dar dinheiro. Rabotai, essa história aconteceu 3 vezes. Depois, na quarta, aconteceu outra vez. Ele falou, não, peraí. Já na quarta vez, eu morro de vergonha. O que eu vou falar para o meu pai? Ele vai me descer em cima. Desculpa a expressão. Vai acabar comigo. Então, ele achou um patente. Qual foi o patente? Ele pegou um pano, se cobriu, que nem ele, além de uma pessoa simples, um aninho, um pobre, se cobriu morrendo de vergonha. Sim. Bateu na porta do pai, o pai abriu, ele falou assim, Abba, eu tenho vergonha de te olhar perante você. Eu mamash pequei, olha o que eu fiz, mas eu preciso viver. Tenha misericórdia, eu tenho família, me dá dinheiro. Quer dizer, chorando com vergonha. Sim? Aí o pai deu. Falou Rav Shvadron, Rabotai, os habitantes, nós somos Toshavei Chutz Laaretz. Nós vamos agora dia de reza, que decretamos para habitantes de Eretz Israel. Mumaitan, e nós? Ele se envolveu com as pessoas que estão lá. Em relação à educação, estacarno, bebemos. Shabbat, bebemos. Pureza do lar, bebemos. Não temos vergonha perante a Kadosh Baruch Hu agora, bater na porta de Hashem, fazer um dia de reza? O que vamos responder para Hashem em relação aos nossos atos? Aval, tefilá le'ani hiatov. O ani, o pobre, quando vai perante Hashem, ele se cobre, ele mostrou o talet. Nós nos cobrimos, que tristemente nós somos pobres nos nossos atos. Ribono shel olam, hatzilenu, nos salvem. Lifnei Hashem ishpoch sicho, pedir para Boreolam misericórdia, mesmo que pudéssemos ter vergonha. Assim falou Rav Shvadron. Morav Rabotai. Legado de toda essa história, mesmo uma pessoa se sinta longe, sim, ela pode rezar para Kadosh Baruch Hu. Boreolam está com você. Yani, nada impede de rezar. Com isso eu vou terminar, vou presentear para vocês. Com isso, mamãe, agora eu termino. Está escrito, Ivdu et Hashem besimcha, bou lefanav birnana. Sirva a Kadosh Baruch Hu com alegria, venham, como diz? Diante dele com alegria. Deixa eu só aqui achar dentro o Malbim aqui, que é bonito. 269. Então fala aqui, Rabotai, o Malbim, uma coisa linda. Então outra vez, fala a vida Melech Teilim Kuf. Ivdu et Hashem besimcha. Sirva a Hashem com alegria. Bou lefanav birnana. Venham com Hashem, perante Hashem, dançando com alegria. O Malbim diz o seguinte, olhem só o que David Amelech quis falar. Ele traz um exemplo. Uma pessoa carnioso, um necessitado. Quando vai bater na porta de alguém que ele acha que pode ajudar ele, como ele vai? Com incerteza. Vai com vergonha. Vai incerteza. Eu vou bater na porta. Se ele me ajudar, vou sair alegre. Certo? Porque é incerteza. Ele é carnioso, eu sou carnioso, eu não sei.
Falo mal, em vez da vida ele fala, depois de tudo isso que nós estamos falando agora, estudando, quando eu estou te falando, não bate a porta de alguém de carne e osso, bate a porta de quem? De Hashem. Quando você vai bater a porta de Hashem, você tem que estar seguro que o quê? De antemão, que não é incerteza, é o quê? Certeza. Então, bom lefanav, birnaná. Vai perante Hashem já, com certeza e alegria. Mas depende somente de mim. Boa noite.